Nosso saudações a todos os irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, eu quero vos convidar a abrirem as Sagradas Escrituras em Lucas, no capítulo 24. Lucas, no capítulo 24. Nós iremos fazer a leitura desde o versículo 1 até ao versículo 8. Lucas 24, 1 até ao versículo 8. Lucas 24, 1 a 8. Convido os irmãos que puderem a ficarem de pé. Passo a ler então a partir do versículo 1 até ao versículo 8. Diz então assim a palavra do Senhor. Mas no primeiro dia da semana, à alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexos a esse respeito, apareceram-lhes dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: porque buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. Amém. Vamos orar. Bendito Deus e amado Pai, nós pedimos, Senhor, rogamos pelo auxílio do Espírito Santo para que a Tua palavra, que vai ser exposta esta tarde, ela penetre nos nossos corações e nos ensine. Ensina-nos, Senhor, através da Tua palavra. Desperta, Senhor, em nós esta plena convicção, esta alegria, quando falamos que o nosso Redentor vive. Mantém-nos atentos à Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Assembleia, pode sentar. Após mais de um mês em que temos seguido uma série de pregações consecutivas sobre o tema da Páscoa, nós já tínhamos previsto que iríamos culminar e o clímax de toda essa sequência seria o domingo da ressurreição. Amados irmãos, desde que Jesus entrou em Jerusalém, a entrada triunfal, nós fomos caminhando pela purificação do templo, fomos caminhando pela agonia do jardim do Getsemane, fomos caminhando pelo caminho até à cruz, desde dentro da cidade até fora. Fomos também, depois, na sexta-feira, meditar, ler sobre os momentos em que o nosso Senhor foi crucificado e que teve durante 6 horas naquele madeiro, até que suspirou, entregando nas mãos do Pai o Espírito. E passou-se, entretanto, o sábado, no qual o nosso Senhor Jesus permaneceu no túmulo, mas no primeiro dia da semana algo extraordinário aconteceu. Irmãos, é incrível quando nós lemos, e as narrativas, elas não são todas exatamente iguais. O nosso objetivo não é hoje tentar comparar a descrição, a narrativa de Marcos, a narrativa de João, sobre quais os pormenores que nós podemos ver para encaixar tudo. Lucas, aqui do versículo 1 até ao versículo 8, de uma forma muito concisa, fala do momento em que as mulheres vão, o que acontece e logo as palavras dos anjos. Aqui, irmãos, é o Rei ressurreto. É aquilo que nós hoje vamos abordar. Como subtema, iremos ver então que a corrida para um lugar onde não há Cristo, ela é
vã, ela é vazia. Começando no versículo 1, e nós iremos de uma forma sequencial, do versículo 1 até ao versículo 8, vai nos dizer o seguinte: no primeiro dia da semana, na alta madrugada, elas foram ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Primeiramente, amados irmãos, convém nos refletir um pouco sobre isto que acontece. Quando nós lemos Marcos, as mulheres esperaram que fizesse o pôr do sol para elas poderem ir comprar as especiarias, os aromas. Mas, no dia de sábado, não lhes era lícito visitarem túmulos e muito menos mexer em algum corpo que estivesse sem vida, em algum morto. Então elas esperaram. Eu imagino que essa noite tenha sido muito longa. Uma noite com ansiedade, com a expectativa que assim que o sol raiasse elas pudessem logo sair em direção ao túmulo para fazer aquilo que tanto ansiavam fazer. De uma forma um pouco cultural, irmãos, esta oferta de especiarias e de aromas, ela é um pouco semelhante àquilo que nós hoje podemos ter como oferecer flores e coroas, mas de uma forma um pouquinho mais íntima. Primeiramente, nós olhamos e a descrição do texto nos leva inequivocamente a chegarmos à conclusão que as mulheres tinham zelo. Elas tinham amor por Cristo. Elas estavam preocupadas com este momento de poderem prestar oferecer aquilo que elas tinham, que tinham comprado, para poderem cuidar do corpo. Portanto, em todo o caso, nós vemos que, levantando-se bem cedo, com todo o carinho, com o seu investimento e com o seu zelo e amor, elas vão na caminhada até ao túmulo. E logo aqui, irmãos, e não estamos a julgar esta intenção, porque nós entendemos que a intenção do seu coração era perfeitamente sincera. Alguém que queria mesmo ali sentir-se bem, podendo dar e cuidar do corpo do nosso Senhor Jesus. Logo aqui nós vemos um problema no versículo 1. É que a direção para a qual elas estão a caminhar é uma direção que não é própria. Elas vão na direção de um túmulo. E nós temos um problema, nós vemos até ao versículo 8 e percebemos o que é que está a acontecer. Mas eu gostava que a gente pensasse na direção em que elas estão a ir. Elas estão a ir para um lugar onde há morte. Um lugar onde se espera encontrar um defunto. Um lugar onde, de muitas poucas ocasiões, se pode esperar outra coisa. Quem vai a um cemitério está à espera de encontrar, no nosso caso, aqui em Portugal, campas, com muitas flores, até mesmo com muitas velas. É lá que se espera encontrar algumas criptas maiores, com ainda o caixão lá dentro. Irmãos, a direção das mulheres, ela era uma direção que era imprópria. Talvez algo pudesse estar, ou deveria estar na sua mente, que as pudesse fazer refletir sobre para onde é que nós estamos a caminhar com estas especiarias e com estes aromas. Muita gente, ainda hoje, vive a sua vida na direção errada. A palavra arrependimento, na sua gênese, ela significa mudança de direção. E aquilo que nós vemos aqui é umas mulheres que, por muita sinceridade e muito carinho que elas tenham, muito zelo, elas estão a caminhar na direção errada. E nós temos na nossa cultura, e em toda a cultura do mundo, nós não julgamos as intenções e temos a ideia de que se a intenção for boa, então o resultado vai ser bom também mais tarde ou mais cedo. Porque se a pessoa faz de coração, se ela faz com sinceridade, se ela faz com zelo, então, principalmente no que diz respeito à religião, se cada uma pratica de uma forma sincera, Deus vai olhar para o coração e Deus vai ver que a pessoa está a oferecer e a dar algo, e então Ele vai aceitar. Amados irmãos, independentemente da intenção, da sinceridade, a direção de que as mulheres estavam a caminhar, ela era da direção errada.
Para encontrarem Jesus e para encontrarem o Salvador, elas não deveriam estar a caminhar na direção de um túmulo. De certa forma, e até com alguma ironia, as vidas de cada um são em direção ao túmulo. Porque todos nós, mais tarde ou mais cedo, vamos caminhar em direção a esse momento em que todos um dia estaremos num túmulo, num caixão. O que fazer para inverter essa caminhada? Aquilo que o texto nos vai demonstrar é que a solução é muito simples. E vamos chegar lá. Elas levam, segunda parte do versículo 1, aromas que tinham preparado. Nós sabemos que elas compraram. Lá em Marcos nos narra que elas foram e compraram no final do dia de sábado. Depois tiveram a preparar. Irmãos, elas queriam oferecer. Mas essa oferta, ela era inadequada. É uma oferta muito própria e faz todo o sentido para um defunto. Mas a oferta não poderia ser recebida, uma vez que naquele túmulo o nosso Senhor Jesus já não estava. Irmãos, a realidade na mente destas mulheres é uma realidade que não existe. O nosso Salvador está morto e eu vou cuidar e eu vou lhe oferecer aquilo que eu tenho e talvez até o que eu tenho de melhor. Irmãos, a realidade, ela é uma só. E ela não é mudada, nem manipulada pelas nossas mentes, pelas circunstâncias ou pela cultura. A realidade é uma. E quer nós queiramos, quer não, e espero em Deus que todos que estão aqui vivam na realidade, na verdadeira, com base na sua palavra e naquela que foi revelada pelo nosso Deus. Que de facto neste túmulo não se encontra vida. Irmãos, o texto vai continuar e vamos chegar a mais aplicações, mas o versículo 2 narra que não é um pormenor, é um evento, algo que tinha acontecido, que era a pedra estava removida do sepulcro. Talvez poucos aqui já tenham visitado ou visto, mas hoje é muito fácil, uma pesquisa na internet pode-nos fazer perceber que as pedras que eram colocadas nas portas dos sepulcros eram muito pesadas. Além disso, a Escritura diz-nos que a pedra que foi usada para tapar o sepulcro de Jesus Cristo, ela foi selada. O versículo 2 diz-nos então que elas encontraram a pedra removida. E talvez aqui um breve pormenor, e nós temos aqui já o nosso Deus a trabalhar. Quando elas estão a ir para o sepulcro, elas lembram-se, e narra Marcos, quem nos vai remover a pedra? O coração estava tão ansioso que elas nem pensaram em resolver esse problema antes. Elas preocuparam-se em avançar. E dizendo que quando chegamos lá, a gente resolve. Irmãos, a pedra já não estava lá. O nosso Deus resolveu esse problema para elas. Mas a pergunta aqui que se faz é porquê que a pedra foi removida? Talvez alguns possam pensar, bem, para que Cristo saísse. Irmãos, mas o nosso Senhor Jesus Cristo não precisa da pedra removida para sair do sepulcro. A Escritura nos narra que o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo é um corpo transformado. Não mais sujeito àquilo que nós hoje estamos sujeitos em termos de matéria e em termos de espaço. O nosso Senhor Jesus estava junto com os discípulos de Emaús e rapidamente saiu, desapareceu da beira deles. Rapidamente aparece junto dos seus discípulos quando eles estão reunidos dentro de uma casa e depois volta-se a ausentar. Então, se a pedra não precisava ter sido removida para que Jesus saísse, porquê que houve o trabalho de vir um anjo, conforme nós lemos há pouco em Marcos, lá no capítulo 16, um anjo que veio e removeu a pedra e se assentou sobre ela? A razão muito simples é: se não era para Jesus sair, então a pedra foi removida por nossa causa. A pedra foi removida para nos dar uma grande lição. Primeiro, que é Deus que remove a pedra. Imaginem as mulheres a terem chegado lá e a tentarem olhar para os lados, até para pedirem ajuda a um ou dois ou três homens que estivessem lá. Ajudem-nos a tirar a pedra. E eles não conseguissem.
Elas iriam ficar com a ideia de que, de facto, lá dentro está o nosso Senhor, lá dentro está o corpo de Jesus e eu não consigo chegar lá. Provavelmente uma sensação de muita frustração, de tristeza. Eu queria tratar do corpo, eu queria oferecer, não posso entrar, a pedra está aqui, é o obstáculo para eu finalmente conseguir fazer aquilo que eu quero. Irmãos, a pedra foi removida precisamente para que os homens, e neste caso as mulheres, entrassem e vissem o sepulcro vazio. Irmãos, a pedra foi removida precisamente para combater a incredulidade do homem. Não necessitava de haver prova de que o túmulo estava vazio, mas a palavra do Senhor é aquela que sustenta todas as coisas e aquela que já foi provada ao longo de toda a história, que é verdadeira e infalível. Mas ainda assim, essa pedra enorme tinha sido removida, representando, no mínimo, 3 realidades. Primeira, que o acesso à confirmação da ressurreição de Cristo estava ali, a evidência diante das mulheres. A segunda, que essa pedra estava simbolicamente a travar a passagem da morte para a vida. E como essa pedra foi removida por ordem do Senhor, então a passagem da morte para a vida foi aberta. Porque com a ressurreição de Cristo, sendo Ele as primícias daqueles que dormem, porque Ele foi o primeiro no sentido de uma ressurreição plena e absoluta, num corpo perfeitamente transformado. Agora, não consta que essa pedra tenha sido voltada a colocar para fechar o sepulcro. Também nos deixando em aberto esta grandíssima bênção, esta grandíssima mensagem do Evangelho. Que a porta da sepultura, do túmulo, da morte para a vida, permanece até aos dias de hoje aberta para todo aquele que entra, vê e crê. Não é suficiente a porta estar aberta. Nós temos que entrar, ver e crer. As mulheres dizem assim que no versículo 2, no versículo 3, elas entraram e não acharam o corpo do Senhor. E independentemente dos pormenores que vão narrar os outros evangelhos, de uma forma muito resumida, nós temos elas a ficarem perplexas a esse respeito. Nós temos então, desde já, uma ida para o sepulcro, um problema gigante que lhes veio à mente, que o Senhor resolveu, porque Ele é que remove a pedra da nossa incredulidade. Elas entram, veem que está vazio e saem para fora e nada lhes ocorre. Irmãos, nós não vamos bater, e passo a expressão, nas mulheres, mas muitas vezes nós somos tão incrédulos como elas. Ao ponto de terem dado a justificação e perguntado, noutra narrativa, onde puseram o corpo do Senhor? Diz-me onde o puseste. Roubaram, tiraram o corpo. Porque a hipótese de que Cristo teria ressuscitado ainda não estava nas suas mentes, muito menos nos seus corações. Irmãos, o cristianismo, ele começa precisamente com este sepulcro completamente vazio. E elas estavam perplexas, ao ponto que diz que os varões lhes apareceram com vestes resplandecentes, elas estavam cheias de temor, olhando para o chão. E a pergunta que os anjos fazem é uma pergunta que ecoa até aos dias de hoje, não podia ser mais atual agora. Porque buscais entre os mortos aquele que vive. Irmãos, a pergunta dos anjos é uma confrontação daquelas duas. Uma pergunta muito sincera que podia ter sido formulada de outra forma. O que estáis aqui a fazer? Vós estáis junto a um túmulo, a buscar entre os mortos aquele que vive. Estáis num lugar onde só se espera morte. E Cristo não está aqui.
Hoje em dia, tanta gente, mas tanta gente continua a buscar Cristo onde Ele não se encontra. Tanta gente continua a buscar aquilo que a alma tanto anseia. Porque nós sabemos que todos nós temos uma parte imaterial que o Senhor colocou dentro de nós, a qual nos chama a atenção e a qual, de tempo em tempo, questiona quem criou todas as coisas. O que acontece para além da morte? Muitos tentam suprimir este sentimento, esmagando, fazendo outras coisas, criando filosofias que tentem justificar e dar respostas que sejam aceitáveis ao coração pecador. Ainda assim, irmãos, a alma anseia por paz. E a humanidade hoje corre, clama por paz. E não encontra. O homem quer viver alegre. E busca toda a sorte de entretenimento, de prazeres desta vida. De coisas que hoje dão prazer e que amanhã acabam. Coisas que não satisfazem. Não perduram. O homem continua a buscar a razão para a existência na mente do homem, que hoje diz uma coisa, amanhã ou daqui por 100 anos, 200 anos, 300 anos, afinal esse grandíssimo pensador não sabia o que estava a dizer, porque não é bem assim. E quantos seguem essas filosofias de vida? Quantos inclusive hipotecam as suas almas para buscar algo que nunca vão encontrar? Aquilo que eu posso dizer é que se tu estás, de certa forma, como estas mulheres, a buscar algo num lugar onde não vais encontrar, simplesmente desiste. Simplesmente larga. Confessa o pecado, porque tudo tem origem no pecado. E qual é que era o pecado destas mulheres? A incredulidade. Os anjos vão dizer o seguinte no versículo 6, Ele não está aqui, mas ressuscitou. Qualquer de nós que tenha uma grandíssima dor de cabeça e falta o comprimido em casa, eu duvido muito que nós vamos sair a correr de casa, vamos diretamente a uma oficina. E depois ainda ficaríamos zangados, porque naquela oficina não teria o comprimido que nós estávamos à procura. Muita gente lida assim com as coisas espirituais. Falta Cristo, eu vou procurar outra coisa qualquer. Eu não tenho paz, eu vou procurar alguém que me passe a mão no meu ego. Alguém que massaje o meu orgulho para que eu me sinta bem e possa viver mais um tempo. Não tenho alegria, o que é que eu vou fazer? Olha, segue os conselhos do mundo e busca satisfação em tanta coisa que não tem para oferecer, e cada vez mais. Satisfação que não dura, mas continua, busca. E quem crê nisso vai buscar, e vai buscar, e vai buscar, e vai se cansar. E um dia vai se levantar, e vai voltar a buscar, e vai voltar a ficar cansado. Por isso é que o Senhor Jesus disse, vinde a mim, vós estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E encontrareis descanso para as vossas almas. Amados, Ele não está aqui, mas ressuscitou. Esta pergunta dos anjos, ela não é somente para as mulheres, ela é para nós também. Se nós estamos com pressupostos errados acerca da pessoa de Cristo, com expectativas também erradas, tentando idealizar e buscar um Jesus que é conforme nós queremos, também posso dizer, desiste, porque buscar entre os mortos, buscar entre os ídolos aquele que vive, e que tal como diz o Salmo 96, é mais temível do que todos os falsos deuses, é tempo perdido. É frustração para a alma. Irmãos, o versículo 6 vai terminar com uma palavra tão simples, mas tão dura, que é lembrai-vos. Lembrai-vos de como vos preveniu estando ainda na Galileia. Lembrai-vos. Irmãos, uma das coisas mais difíceis de nós, porque toca e magoa, é quando nós sabemos alguma coisa de trás para a frente e de frente para trás, e vamos agir e fazemos o contrário.
e esquecemos aquilo que tínhamos aprendido antes e continuamos a fazer e batemos com a cabeça no fundo e nos magoamos. E depois vem alguém e diz assim: lembras-te? Irmãos, isto magoa. Porque a gente fez e agora? Eu sabia disso, mas eu me esqueci. É uma humilhação quando alguém diz: eu bem te avisei. Tu sabias isso? E agora aconteceu. Humilha, toca na nossa alma, magoa. E o que os anjos fazem às mulheres não é uma revelação nova. O que os anjos dão às mulheres é a interpretação daquilo que Jesus já tinha dito. É evidente, irmãos, que a revelação é a palavra de Deus, ela está completa e é suficiente, é infalível. E hoje nada poderá ser acrescentado à sua palavra, porque ela foi finalizada. Os anjos poderiam ter dito algo novo, mas neste momento em específico, eles simplesmente disseram: lembrai-vos de como vos preveniu estando ainda na Galileia. Ou seja, os anjos estão a apontar às palavras de Jesus. Olhai para Ele. Estiveste com Ele, mas não o viste. Estiveste lado a lado. Privaste, comeste com Ele. E ainda assim não ouviste as suas palavras. E a seguir eles citam, quando Ele disse o seguinte: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscita ao terceiro dia. E o versículo 8, irmãos, embora ele seja muito, talvez simples para nós, ele revela algo no coração destas mulheres. Que apesar da incredulidade, apesar das buscas que eram completamente inúteis, apesar de elas estarem atemorizadas e perplexas, quando viram a pedra removida, entraram e o sepulcro estava vazio. Apesar de no versículo 6 ele já ter dito, os anjos, ele não está aqui, mas ressuscitou. Ainda assim no versículo 8 vai dizer: então se lembraram das suas palavras. Irmãos, a palavra lembrar das suas palavras aqui, ela não significa que simplesmente lhes veio à mente. É que elas entenderam que as palavras que Jesus disse, elas eram verdadeiras e eram para ser queridas. Porque nós vemos na atitude que se segue de anunciar. Elas não simplesmente lembraram-se: de facto ele falou. Não, elas entenderam o poder que essas palavras tinham. Uma disposição para crer e para aceitar quando a palavra lhes é demonstrada. Amados irmãos, a maior habilidade do crente não é ele parecer muito espiritual. Não é ele fazer algo extraordinário que os outros fiquem a olhar e digam que a pessoa tão espiritual. A grande bênção que o crente pode ter e o maior sinal que essa pessoa é cega, quando ela olha para a palavra, ela lê, ela entende e ela aceita. Ainda que ela vá contra aquilo que ele achava que era o correto. Essa é a grande habilidade do servo de Deus através do Espírito Santo, que olha para a palavra e vê: este sou eu. Este incrédulo sou eu. Este que caminha buscando coisas que não satisfazem, sou eu. Este que tem que mudar e crer antes de ter que ser lembrado e de bater com a cabeça, sou eu. Muitos hoje conhecem o Evangelho, ouvem as Escrituras, já até viram, eventualmente, promessas a serem cumpridas e a serem realizadas. Mas vivem como se nada disso tivesse acontecido. Triste seria a história de assim que as mulheres entendessem as palavras de Jesus e dissessem: ok, ele ressuscitou, então vamos agora seguir as nossas vidas. Mas é exatamente isso que muitos hoje fazem. Até entendem, até sabem que Cristo foi morto numa cruz, que ressuscitou, que o sepulcro está vazio e houve muitas testemunhas que viram Cristo ressuscitado. E ainda assim dizem: ok, vamos seguir as nossas vidas, como se isso não tivesse importância. Irmãos, quem faz isso é uma alma completamente perdida. É uma rejeição da palavra de Deus e da pessoa de Cristo.
Porque assim que elas entenderam as palavras, elas creram e viveram servindo ao Mestre que venceu a morte. Irmãos, a incredulidade não é nem nunca foi falta de informação. É uma rejeição voluntária das verdades que estão diante dos nossos olhos. Eu gostava de terminar com algumas aplicações. A primeira, para de buscar Cristo nos lugares errados. Cristo disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus falou que Ele era a luz do mundo, que Ele era a porta, que Ele era o pão da vida, que Ele era a água viva e muitas outras coisas. Para de buscar Cristo. Para de buscar alegria e satisfação naquilo que não te vai satisfazer. Crê pela fé que dizer não e rejeitar o pecado, confessar os pecados ao Senhor e buscar o arrependimento, aí está a fonte da verdadeira paz, da verdadeira alegria. Para também de tratar Jesus como se Ele estivesse morto ou como se Ele tivesse ressuscitado e foi embora e não mais vê. Irmãos, a palavra do Senhor diz-nos que Cristo foi entronizado à destra do Pai e que reina sobre toda a terra. E que Ele é aquele que criou todas as coisas e sustenta tudo pelo poder da sua palavra. E quantas pessoas dizem, mas oram pouco, obedecem pouco, amam pouco os irmãos, amam pouco a comunhão, amam pouco a sua palavra. E a última aplicação, simples, simplesmente crer naquilo que Jesus Cristo falou. As palavras dos anjos ecoam: lembrai-vos de como vos preveni. Irmãos, vamos lembrar que Cristo foi aquele que encarnou, que tabernaculou entre nós. O Deus homem foi obediente até à morte e morte de cruz. Passou por tudo aquilo que nós tivemos a oportunidade de caminhar durante este último mês e pouco. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, Ele foi levado. Ainda há pouco foi cantado pelos jovens que não havia aparência nenhuma nele. Não havia formosura. Ele foi traspassado pelas nossas iniquidades. Ele voluntariamente entregou a sua vida em nosso favor. E lembrai-vos que Ele não permaneceu morto, mas ressuscitou. E vive para todo o sempre. E vive naquele que nele crê. Então a nossa aplicação é: vivamos, porque este Cristo vive. E Ele prometeu que todo aquele que nele crê, um dia também vencerá a morte. E também terá um corpo transformado. E habitará para sempre com o Senhor. Anunciamos esta palavra, que o nosso Deus vive e verdadeiro, vive para todo o sempre, venceu a morte, e aquele que nele crê terá o perdão dos pecados, somente por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus amado e eterno Pai, te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Obrigado, ó Deus, por tão grande sacrifício, por tão grande milagre. Venceste a morte, Senhor. Não mais hoje ela tem poder. Não mais hoje, Senhor, nós estamos escravos do pecado, porque fomos por Ti resgatados. Prepara o nosso coração para nos abeirarmos desta mesa. Cada um faça para a Tua honra e Tua glória. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.